vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. Vou te pedir perdão se o culto terminar um pouquinho mais tarde, mas eu te prometo que eu não termino o culto depois das 9h20, porque eu quero passar isso com você e eu não vou correr aqui. Eu vou deixar Jesus dirigir. Amém? Todos nós temos muito compromisso, mas nenhum desses compromissos é mais importante do que o nosso compromisso com Jesus. Amém? Lucas 22. Sabe, irmãos, o que Cristo quer falar conosco nesta noite, na verdade, é muito importante. E antes de falar tudo aqui que Jesus quer ministrar ao meu e ao teu coração, antes eu preciso fazer uma pergunta. E a pergunta que não quer calar, amém? Não fiquem caladinhos. Aleluia. A pergunta é: quem é o próximo? Ouviu bem? Qual é a pergunta? Quem é o próximo? Pastor Machado, quem é o próximo no quê? Aonde? Para quê? Esta pergunta ela tem que ficar no teu coração. Quem é o próximo? O próximo no que, pastor? O próximo a receber uma bênção? Não sei. Pode ser? O próximo ao que, pastor? O próximo que vai casar? Seria bom, uma vez que essa congregação é uma congregação que não casa, não é verdade? Você já ouviu falar alguma vez de casamento nessa igreja? Nos últimos 2 anos? Não se ouve falar. Por quê? Eu não sei. Mas pode ser que o próximo seja isso. Quem é o próximo no que, pastor? Sabe, queridos, a pergunta ela é tão grave, a pergunta ela é tão séria, que eu tenho, sabe, irmão, sabe quando você sobe para falar da palavra de Deus em determinado lugar, com temor, com medo? É assim que eu me sinto agora, porque o meu desejo é que Deus fale com você assim como Ele falou com os irmãos no culto da manhã. Mas isso não depende de mim, porque senão eu traria aqui um esboço e eu lembraria tudo que foi dito, mas eu não trouxe. Então é algo entre você e o Espírito. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que Ele só falou comigo também de manhã. Vamos ler, queridos, e nós vamos chegar a uma conclusão de quem é o próximo que nós estamos falando, e no que possivelmente ele pode ser o próximo. Amém? Amém? Lucas 22, 31 ao 38. Vamos lá, amados. Jesus está aqui localizando o tempo histórico, horas antes do seu martírio. Então, pouco tempo antes da crucificação acontece isso. Lucas 22, 31. Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois,
quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, olha a resposta: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes me negarás. 3 vezes me negarás que me conheces. Em seguida, Jesus os inquiriu: eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem ou par de sandálias? Sentistes falta de algo? Prontamente eles responderam: de nada. E Jesus os advertiu: agora, porém, quem tem bolsa, pegue a bolsa, como também aquele que tem mochila de viagem. E quem não tem espada, vende a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado como transgressores. O que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: chega, é bastante, vamos parar por aqui. Queridos, nós estamos lendo algo extremamente, sabe, isso aqui não pode ser lido de uma forma vazia, fria. É importante que a gente tente se aproximar o máximo da realidade, dos fatos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue entender o porquê que isso foi escrito. A gente já leu isso aqui muitas vezes, mas a gente não se enxerga dentro desta realidade. Quando nós vamos falar de Pedro negando Jesus, nós falamos de alguém que negou a Jesus. Mas nós não nos identificamos com aquilo. Estamos falando de um momento extremamente dramático, de um momento que praticamente foi o grande divisor na vida do Pedro. E aqui eu já quero concluir a pergunta que eu deixei pela metade no início, quando eu disse: quem será o próximo? Olhem para mim, por favor. E eu te pergunto nesta noite aqui: quem de nós será o próximo? Não vamos falar das pessoas que não vieram na igreja, pode ser que alguém se aplique a isso também, mas vamos falar de nós que estamos aqui. Vou pedir, por favor, para você dar uma olhada em quem veio no culto hoje. Não olhe só para o lado direito, para o esquerdo. Dá uma levantada, dá uma olhada assim. Pode isso, olha para trás. Veja bem, grave os rostos. Não fica olhando para mim, não, irmão, vai. Olhe bem quem veio no culto. Ele pode ser o próximo. Pode falar para ele: será que é você? Eu acho que é você, hein? Pela carinha de pecadorzinho. Dá uma olhada de novo. Olha quem são os irmãos que vieram no culto. Olha aí, tá vendo? Está ali a Tainá, a Vera, bastante gente, né? Quem será o próximo? Quem é o próximo o quê, pastor? Porque eu já estou ficando curioso. Quem está curioso, irmãos? E a pergunta é: quem no meio de nós aqui é o próximo a se desviar? Não, pastor, de todo mundo que está aqui, ninguém vai se desviar. Vai. Alguém daqui vai se desviar.
alguém daqui vai se esfriar. Alguém aqui no meio de nós, daqui uns dias vai dizer: eu estou fraco, eu estou frio, ou eu estou desanimado, eu não quero mais igreja, não quero mais liderança. Alguns vão chegar ao máximo da coisa: eu não quero mais Jesus. Com base no que você diz isso, pastor? Olhe para trás e veja que algumas pessoas que estavam no meio de nós, e essas pessoas já não estão mais. Não me refiro àquelas que estão firmes com Cristo em outra igreja. Não estou falando de igreja, estou falando de corpo de Cristo. Percebeu como esta pergunta, ela nos deixa num ar de pessimismo? Sabe, querido, mas Cristo, ele foi pessimista em muitos momentos. Na verdade não é bem um pessimismo, trata-se de um realismo. Sabe, por vezes nós temos que ser realistas, e mesmo que sendo realista nós sejamos pessimistas, mas para que a gente desperte para alguma coisa, entenda algumas coisas e nos posicione a fim de que não soframos. Então, quando o texto está dizendo quem é o próximo, eu quero dizer que ele pode ser você. E não adianta você dizer está amarrado, porque isso não vai funcionar. E não adianta você dizer não, porque isso também não vai funcionar. Meus amados, eu nos curtos, longos 35 anos de idade que eu tenho, vividos praticamente dentro de igreja, nunca tive uma vida no mundo, sabe? O pessoal fala de muito testemunho de conversão, eu não tenho isso, e não me sinto nem um pouco inferior a isso, porque eu me sinto tão perdoado do que qualquer pessoa que julga ter o pior pecado, porque perdão não é relativo ao tamanho do pecado, perdão é relativo no tamanho da aceitação que você o recebe. Então, mesmo não tendo feito coisas que aos olhos de muita gente trata-se de um grande testemunho, mesmo tendo nascido na igreja, eu era um pecador destinado à ira de Deus, à fúria devido ao pecado que habitava em mim. Nos longos desses 35 anos, eu tenho visto muito ministros de louvores, o pessoal chama de levita, né, erradamente, cantores, gospel, ministros, pastores, obreiros, cooperadores, voluntários, missionários, pessoas que pareciam ter um amor, no qual você diz, não, essa pessoa jamais vai se desviar, e se desviaram. Eu lembro que eu era criança no final da década de 80 para 90, e vinha um pregador americano no Brasil, e ele encheu o Maracanã, no final da década de 80, quase no início da década de 90, na época que o Maracanã cabia 200, 300 mil pessoas, com gramado e tudo, e ele enchia tudo aquilo ali. Sabe que encheu o Maracanã, querido? Se hoje já não é fácil, imagina. Eu não consigo encher nem o céu de São Miguel, irmãos, que dirá o Maracanã. E o cara trazia pessoas, e ele pregava muito sobre salvação, sobre arrependimento. E eu lembro que os pastores tentavam imitar, porque ele tinha uma Bíblia fininha, ele tinha uma Bíblia fininha assim, da capa mole, e ele pregava com muita autoridade, ele usava a Bíblia assim, ó, e ele fazia assim, ó, tá, eu não sei o que tem, arrependendo. E os pastores tudo pregavam assim, irmãos, e já chegavam, arrependendo. Era muito bonito, muito legal. E todo mundo, esse cara é um santo homem de Deus. Irmãos, ele caiu em adultério, o ódio dele se esparramou nos Estados Unidos várias vezes. O ministério dele foi abaixo, mas o pior, a vida dele com Deus se envolveu com um monte de caminho. Parece que agora ele está se levantando aí, já está quase perto da morte. Mas não se trata de um caso isolado, não se trata de 2 casos isolados, não se tratam de 3 casos isolados. Nós precisamos olhar para o olhar, nós vamos observar o olhar pessimista de Jesus. E Jesus vai chegar assim e vai dizer assim, ó, nos últimos dias,
o amor de muitos se esfriará. Jesus não está dizendo assim, ó, vai ter uma meia dúzia, vai ter uma galerinha na igreja, vai ter um terço, vai ter 10% que vai se esfriar e vai se apostatar. Ele não falou isso. A gente não leu isso na Bíblia. Ele disse, vai ser gente pra dedéu, vai ser gente pra caramba, vai ser muita gente. E quando nós lemos isso, nós imaginamos, é verdade, o amor de muitos se esfriará, que pena desses irmãos que estão se desviando. Mas nós não fazemos a pergunta, quem é o próximo? Nós não nos encaixamos nela, da possibilidade de ser eu. Queridos, eu lembro que era ministrado aqui na igreja, na escola bíblica, na aula de escola bíblica, não me lembro qual era a matéria, mas eu lembro que eu fiz uma pergunta aqui. Eu lembro que eu fiz uma pergunta e os irmãos ficaram de boca aberta, e eu gosto muito das reações. E o pessoal teve uma reação assim, meio que de negação. Lembram disso? Eu falei assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês vivessem nos dias de Jesus, 2000 anos atrás, quem seria você diante do fato da crucificação? Você seria um daqueles que cantaria lá, Baruch Rabá Bichem Adonai, bendito é o rei que vem no nome do Senhor? Você seria um daqueles 12 que ficaram, daqueles 58 que foram embora, dos discípulos? Você seria um daqueles que gritaria, como é que é o nome do cara lá que foi solto? Barrabás, Barrabás, solta, ou você gritaria, solta Jesus? Quem você seria? Você seria um daqueles que pegaria pedra para jogar nele? Diriam, bem feito, tinha que morrer mesmo? Ou seriam daqueles que olhariam para ele dizendo, mataram o nosso Messias? E eu lembro que isso foi uma pergunta assim, que trouxe perplexidade, porque a maioria começou a falar, não pastor, o senhor não tem que ficar fazendo essa pergunta, é isso. Eu lembro que teve um irmão que até falou, eu acho que isso não é nem coisa de ser perguntado, não tem nada a ver, é outra época, é outro tempo, não dá para saber, não dá para saber porque eu não estava lá. Queridos, deixa eu te ensinar uma coisa. Para eu ser merecedor da graça, que eu não tenho direito nela, para mim ter o direito a ela, eu preciso de uma condição: reconhecer o quão pecador eu sou, o quão falho eu sou, reconhecer o quão distante eu estou de Deus. Presta atenção. Então, eu pensar comigo que se eu estivesse lá nos dias de Jesus, eu seria um pecador em potencial para negá-lo, para traí-lo, é o que me dá a condição de enxergar que eu sou um pecador hoje, e tão pecador como se eu estivesse há 2000 anos atrás. Porque a partir da premissa que eu agora vesti uma capa de religiosidade, e eu começo a bater no peito e dizer, eu não trairia Jesus, eu não pecaria contra Jesus, eu não falharia contra Jesus. Irmão, mas você faz isso todo dia. Quantas coisas você fez essa semana que você não faria se Jesus estivesse perto fisicamente de você, mas você fez porque desconsiderou que não há o Espírito Santo dele ao teu lado, então você pode fazer. Pois é. E qual é a garantia? Qual é a garantia que você tem? Baseado em que tipo de caráter que você vem dizer que há 2000 anos você não trairia Jesus? O que eu quero que você entenda, meu amado, é que nós não podemos ser aquele fariseu, aquele homem hipócrita que entrou no templo, nos pórticos do templo, com suas roupas identificadas como um bom judeu, com a sua religião praticada, dizendo, eu sou digno de adorar a Deus, eu cumpro as minhas ofertas, meus dízimos, eu cumpro cada rito, cada regra no calendário, nas festas. E Jesus vai fazer a pergunta para outro judeu, quem saiu de lá perdoado?
E o que vai sair perdoado de dentro do templo era um pecador que batia no peito, não tinha nem condições de olhar para o céu e nem ousava olhar. Tamanho o pecado que ele tinha, ele só pedia misericórdia. Sabe, irmãos, e o problema da igreja, ele começa quando ela deixa de viver. Quando ela deixa de viver a possibilidade que um dia ela pode cair, e ela passa a aceitar e achar que ela já está salva. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. E agora ela passa a confiar na sua santidade, não como uma santidade que é endereçada a Deus de forma em forma de dependência, mas em forma de suficiência, de capacidade. Não, eu não vou cair, pastor. Eu não vou cair porque eu sou de Deus, eu sou de oração. Olhem para mim. Você sabia que mesmo sendo de oração você pode pecar contra Deus? Mas eu leio a Bíblia, eu tenho conhecimento da palavra. Você sabia que você pode ser o cara que mais lê a Bíblia aqui? Isso não significa que você vai trair Deus ou não. Mas eu pratico a piedade. Mas quem disse que a piedade praticada por você te dá um status de garantia? Vamos entender a realidade dos fatos. Quem era Pedro? Irmãos, Pedro era o cara mais chegado de Jesus. Jesus mostrou coisas para Pedro que ele não mostrou para ninguém. Jesus teve experiências com Pedro das quais ele não teve com ninguém. Jesus revelou algo para Pedro que ninguém, para mais ninguém ele revelou. Aliás, Pedro disse algo para Jesus que ninguém disse, quando ele falou: tu és o Filho de Deus, nós não vamos para outro lugar porque só tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém até aquele momento tinha reconhecido Jesus como Senhor, como Messias, e Pedro já tinha. Por interpretação do Espírito Santo, porque Jesus vai falar para Pedro: foi o Espírito que te disse isso. Então nós estamos falando de um homem íntimo a Jesus. Nós estamos falando de um homem que teve experiências com Jesus. Nós estamos falando de um homem que se relacionou com Jesus. Estamos falando de um homem que foi suporte para Jesus. Ele tinha a faixa etária de Jesus. Jesus era seguido de discípulos que eram todos menores de idade. Os únicos maiores de idade eram Pedro e Jesus. Tanto é que quando eles vão pagar o tributo, só Pedro e Jesus pagam, porque eram os únicos maiores, tinham mais de 30 anos. Então se tratam de dois amigaços, contemporâneos, na mesma faixa etária, que experimentaram as mesmas coisas. Ele foi o único que andou sobre as águas, ou seja, as leis da natureza. O único que tinha o poder de quebrá-las foi Jesus, e ele deu essa experiência de forma compartilhada com Pedro. Então, se nós formos observar de quem esse homem era, das coisas que ele experimentava, do relacionamento que ele tinha com Jesus, a gente vai assinar o cheque e vai dizer: ele nunca trairia. E foi isso que ele pensou. Eu sou Pedro, não tem como te trair. Olha o que eu faço, olha o que a gente vive junto, olha as coisas que a gente experimenta. E Jesus chamou ele e disse: você vai me trair, você vai me negar. Satanás quer te testar. Mas eu acabei de passar uma hora agora na presença de Deus, cantando hinos, louvores. Você pode ser o próximo. E essa ministração, querido, ela é tão profunda porque ela nos traz a realidade, e a gente passa a enxergar que nós somos pecadores em potencial. Você acha que quem jogou pedra em Jesus, você acha que quem crucificou Jesus, você acha que quem negou, quem traiu Jesus, era o quê? Era humano como você é. Não tinha diferença nenhuma. Então o que me dá direito em achar que eu sou diferente? Nada me dá esse direito. O único direito que eu tenho é de reconhecer que eu sou um pecador, e que eu posso ser o próximo nessa lista a se apostatar, a se esfriar, a se desviar. E nós não estamos falando de alguns, nós estamos falando de um exército de pessoas que estão desviadas, de pessoas que estão perdidas. E nós podemos aumentar essa estatística se nós simplesmente usarmos o único recurso que muitos estão usando. Eu sou de Deus, eu sou espiritual, de Jesus eu nunca largo. Irmão, você não tem ideia da minha infância, o tanto de pessoas na minha família, no meu ciclo antigo de amizade, pessoas que estão completamente distantes de Jesus. E se tem uma coisa que elas não perderam, foi justamente a religiosidade. Elas não aceitam esse fato.
pode ser que dentro do teu coração, a não aceitação que você é um pecador em potencial, e você pode abandonar Jesus, já é um sinal, que você já está abandonando, como aquela pessoa que está perdendo, mas não quer dizer que está perdendo. Só que, sabe, irmãos, trata-se de uma enfermidade que Jesus está dizendo, trata-se de uma doença incurável, mas Jesus ele não traria uma enfermidade, uma doença, se ele não trouxesse também um remédio. Ele não apontaria esse caos, se ele não desse também ferramentas alternativas e possibilidades para nós nos livrarmos disso. E está tudo aqui na história. E Jesus ele vai avisar Pedro. Ele vai avisar Pedro: Satanás, ele quer te testar, ele quer te peneirar, ele quer te separar de mim, mas eu sou intercessor na tua vida. Nós falamos muito de intercessão na igreja, mas a gente não pode se esquecer que o nosso maior intercessor foi aquele que um dia orou por nós. E o texto bíblico ele diz que Jesus ele ora por si, pelos seus discípulos primários e por todos os outros dos seus discípulos. Ele orou por nós, e dentro da sua oração ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor nos livre do maligno. Então ele é um intercessor, alguém que vai avisar. Querido, eu quero que você apenas aceite o que está sendo ministrado hoje. Jesus está incansavelmente, de uma forma latente, de uma forma insistente, acusando muitas coisas em você. Sabe, querido, e quando Cristo nos acusa de algo, nós temos muitas possibilidades. Nós temos a possibilidade, que é a possibilidade adâmica, transferir para o outro. Não é para mim, isso é para o outro. Ele precisava ouvir isso. Isso é um dos grandes erros que nós cometemos como humano, não aceitar, fingir, irmãos, não é para mim, murmurar contra aquilo. Mas talvez é hora, irmãos, de nós simplesmente aceitarmos qual é a exortação que Cristo está falando. Não se trata do que o pastor está falando, do que o teu discipulador está falando. Se trata daquilo que você ouve, daquilo que Jesus fala, aquilo que você entende Ele falando. Jesus vai dizer: eu estou falando isso para você, e não é para você ficar triste, porque eu roguei por você, mas eu acredito na sua conversão. E quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Oh, isso é tremendo, isso é para mim, é para você. Porque agora Pedro passa a entender que aquilo que o faria negar Jesus, depois da sua conversão de fato, seria tão transformado na vida dele, que aquilo que um dia foi uma pressão, aquilo que um dia foi uma tentação, aquilo que um dia foi de fato uma pedra de tropeço na vida dele, agora então seria o seu maior motivo para servir a Jesus. E aquele homem que tinha medo de ser preso, mesmo falando que não tinha, irmão, você tem dito tantas coisas que você sabe que não tem condição para cumprir. Você tem dito tantas coisas que você sabe que daquilo não é verdade. Você tem falado de tanta santidade, de tanta espiritualidade, mas só Jesus sabe no teu coração que tudo aquilo que você fala não é verdade para Ele. Pode ser que seja para as pessoas, mas não é para Ele. Só que Jesus, como intercessor que conhecia Pedro, mais do que ele mesmo achava que se conhecia, porque quando Jesus vai dizer: você vai me trair, vai me negar, ele diz: não. Jesus disse: eu te conheço mais do que você conhece a si mesmo. E não adianta, irmãos, nós fingimos ser uma pessoa para todo mundo, inclusive para nós, quando Cristo nos conhece mais do que todo mundo. Nós nem ainda tínhamos ciência de quem éramos na barriga da nossa mãe, e Ele já estava nos formando. Tamanha grandeza e onipresença e onisciência dele. E agora Jesus vai insistir com ele, porque ele sabe da possibilidade da conversão desta grande pedra, deste furacão.
deste cara que tinha a capacidade de suportar qualquer pressão. E eu me emociono com a história de Pedro, porque esse cara tão covarde, esse cara que não foi capaz de se posicionar de forma firme na palavra que ele deu: eu não vou te negar nem um dia. Nós não estamos falando de um homem que disse assim: eu não vou te negar, e 10 anos depois ele negou porque ele perdeu o relacionamento, porque ele perdeu a intimidade, ele perdeu a identidade. Já não significa mais nada para mim, então eu vou negar. Não, nós estamos falando de um homem que estava declarando amor e paixão a Jesus. Em horas depois já não tinha essa paixão, mas Jesus vai dizer: mas você vai mudar, e eu acredito nessa mudança. Sabe, irmãos, e o que de fato mostra a nossa mudança não é quando a gente fala que vai mudar. O que de fato mostra a tua conversão é quando você para de pecar, irmão. Eu não estou dizendo quando as pessoas param de saber, porque de repente as pessoas podem não saber dos seus pecados, mas quando você se dispõe a parar de cair nesses pecados, porque não importa se as pessoas sabem ou não, a questão é o que Cristo sabe. E esse cara sai de uma posição tão covarde quando se converte, e agora ele está disposto a sofrer qualquer perseguição, inclusive ser crucificado. E ele foi, por amor a Jesus. Aleluia. Quando Jesus nos acusa, é sempre para nos transformar. Jesus não nos acusaria de algo se ele não enxergasse possibilidades de mudança, de transformação em nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Isso é lindo, essa história. Ela vai de um pessimismo para algo tão triunfal, irmãos. Porque Jesus, ele vai identificar os problemas para eles, e ele vai chegar e vai dizer assim: preste atenção o que eu vou dizer para vocês. Discípulos, vocês estão prestando? Lembra lá atrás, quando eu perguntei para vocês, quando eu disse para vocês assim: peguem suas mochilas, peguem as suas maletas, os seus investimentos, pegue tudo aquilo que vocês têm como patrimônio e joga fora. Se desprenda disso, se desprenda das mochilas, se desprenda das bolsas, só me segue. Vocês vieram, vocês estão aqui porque vocês vieram. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que tem gente aqui que tem bolsa, eu sei que tem gente aqui que tem mala, está pronto para ir para um outro lugar que eu não vou. Quer ir para onde eu vou? Vende tudo isso e compra espada. Esteja pronto para morrer comigo. Irmãos, a gente não percebe onde começa a nossa queda. A nossa queda, irmãos, ela começa, Dr. Leonardo Ravenhill vai dizer incansavelmente, a gente fala disso aqui na igreja. Sabe aquele irmão que caiu? Eu sei, pastor, não foi de uma hora para outra. Estava bem, pumba, caiu. O irmão estava bem, estava uma bênção aqui, ministrava e falava bonito, caiu, pumba. Não, ninguém cai de uma hora para outra. Satanás é ligeiro, ele é esperto, e ele não vai chegar para você e vai impor o projeto dele. Ele vai te tentar, e a palavra tentação é a mesma palavra que sedução. Se é tentação, se é sedução, é porque começa a se tornar o que? Atrativo, agradável, interessante. E o grande problema é quando a gente começa então, irmãos, a se atrair pelas malas e as bolsas deixadas lá atrás. Jesus vai dizer assim: lembra que eu mandei vocês não carregarem nada? Lembra? Tem gente que está com mala aí, tem gente que está com bolsa aí. Joga fora, compra a espada. O que é na nossa vida, irmãos, que a gente começa a restituir? Qual é o objeto de renúncia que a gente começa a restituir? A gente até canta isso: eu quero restituir, eu quero de volta o que é meu. Talvez seria melhor para você, querido, deixar no mar do esquecimento aquilo que você já um dia tirou da sua vida, porque a nossa queda começa ali. A nossa queda começa quando a gente vai quebrando
alguns princípios, alguns paradigmas, sabe, alguns princípios que Jesus estabeleceu, e eu acho que isso não é tão assim radical. Então vai quebrando. Você não quer trair Jesus. Posso ser sincero? No que depender de suas amizades, você não vai trair Jesus, querido. No que depender de muitas amizades que você tem e da forma que você se relaciona com eles, você já está traindo Jesus tem muito tempo. Mas é um quadro muito pessimista, mas se a gente não for realista, a gente não desperta. E o mundo começa a nos atrair. Pega esta mala, pega esta bolsa, e a gente começa a ser seduzido por aquilo. Sabe, queridos, nós vamos observar que a todo tempo Satanás tem nos tentado. Quando você vai no livro de Apocalipse capítulo 3, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, por favor. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 assim, ó: porque deste atenção à minha exortação, olha o texto, Apocalipse 3:10, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá em todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, e que ninguém tome a sua coroa. Repare que ele não está dizendo assim, ó, ei, não perca a sua coroa. Não, ele está dizendo, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele está dizendo que há princípios dentro de você, há fundamentos dentro de você, há desejos dentro de você, há uma condição dentro de você, e você precisa manter esta condição, para não perder a tua realeza. A única forma de você tocar na coroa de um rei, é se ele não for mais rei, porque enquanto ele for rei, você estender a mão, para colocar a mão na coroa dele, antes disso ele fala para os seus soldados, e eles te jogam para o martírio. Mas se ele não for mais rei, a coroa é arrancada. E a gente está tão focalizado em não perder a coroa, mas a questão não é perder a coroa, porque ninguém pode tomar a nossa coroa, enquanto nós somos reis e sacerdotes, príncipes, enquanto nós tivermos os valores e os princípios do qual Ele está mandando a gente guardar. E o problema é quando a gente começa a barganhar e restituir para a nossa vida aquilo que um dia foi tirado, aquilo que não pertence a um rei. E é por isso que o texto está dizendo: vocês deram atenção à minha exortação quanto suportar o sofrimento. Então ele está dizendo, Jesus sempre disse isso: no mundo tereis aflições, mas observe as minhas orientações, e aí vocês vão passar por essa tribulação. E o problema nosso, sabe qual é? O que nós identificamos por tribulação, irmãos. Eu pergunto para você o que é tribulação. Pergunta para qualquer crente o que é tribulação. Ele vai dizer assim: a tribulação, vixe, estou com 5 boletos do carro atrasado. É tribulação. Embora seja também, né? Tribulação, pastor. Estou com a tribulação lá. Qual é o nome dela? É a minha sogra, pastor. É tribulação também. A tribulação aí, pastor, estou com uma dor aqui no intestino, nessa parte, boca está amarga, tribulação terrível. A gente identifica isso, tribulação. Mas se você pegar qualquer dicionário de orientação e referência bíblica, você vai ver que a mesma palavra orientação aqui é usada, a mesma palavra tribulação aqui é usada a palavra tentação lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava diante do diabo e ele o tentava. Então aprenda, irmãos, que tribulação é qualquer coisa que queira te afastar de Jesus, inclusive aquelas que a gente sofre na carne, aquelas que a gente sofre no bolso, aquelas que a gente sofre emocionalmente, mas aquelas que a gente sofre espiritualmente também. É daí que vem a palavra turbulência. O que é turbulência? Turbulência é um objeto que está lá em cima, sendo sustentado
pelo ar, um objeto tão pesado, e ele não era para estar ali. Então ele sofre as reações do local onde ele está. Os animais não passam pela turbulência, os animais se desviam, mas o avião ele não tem a capacidade de fazer longos desvios rápidos, curtos, então ele tem que passar, mesmo que seja afastado da turbulência. É aí que nós passamos a entender então, irmãos, do porquê que Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Porque a todo tempo Jesus estava dizendo: você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no mundo, mas por amor a mim você vai sofrer, porque os valores do mundo, os princípios do mundo não são compatíveis com os meus. E quando você se deparar com aquela realidade, você vai ser tentado por ela, e você vai sofrer com aquilo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o nosso problema, irmãos, é achar que o mundo vai cooperar para a nossa vida com Deus. Aí você acha que você vai chegar lá no grupo dos seus amigos, que são todos perdidos, que são todos carnais, não são nenhum aceitos e adeptos a Jesus, e você acha que você vai chegar lá e eles vão: esqueceu a Bíblia, filho, está aqui a Bíblia. Irmão, se o cara é do mundo, tudo que é do mundo não vai cooperar para a tua vida com Cristo. Não espere que nada nesse mundo coopere para você ter intimidade. Irmão, todo dia que você acorda, todo dia que você sai de casa, tudo vai cooperar para que você traia Jesus. Tudo vai cooperar, vai conspirar para que você se esfrie. Inclusive o seu trabalho, suas ocupações, aquilo que você mais gosta, o seu hobby. Tudo vai disputar espaço com Cristo. Observa para você ver. Eu falava com os irmãos hoje de manhã, não falava? A gente teve 2 festas em São Paulo esse fim de semana, né? Que foi a marcha para Jesus. Alguém foi na parada para Jesus, hein? Ninguém foi. Mas teve aí a parada de Jesus Cristo. E teve a marcha gay também. Não tem? Vocês não moram aqui em São Paulo? Não tem também? Os irmãos que moram mais lá para o centro de São Paulo, ou que vão para lá, observe para você ver. Ninguém falou nada de marcha, de parada de Jesus. Não teve nada. Não teve comercial, não teve propaganda. Qual a empresa que patrocinou a parada de Jesus? Teve uma. Aí quando você vê a marcha gay, né, Douglas? O Douglas que vai, gente, todo ano. Falei para ele que não é lugar de crente. Fala a Deus, né? Aí você comprava o Doritos, estava lá o outdoor da Doritos. Você comprar Doritos essa semana, 100% da renda dos Doritos que você comprar essa semana são para instituições LGBT. Beleza, não tem nada a ver com isso. Não estou entrando no mérito não, estou falando do apoio que recebe. Aí você vai lá no Burger King, parte do dinheiro que você compra, eles dão até a coroinha. Vocês viram a coroinha? Você pegou, né, Paulo? A coroinha pega. Quando começa a ficar feliz, irmão, aí você ganha a coroinha. Entendeu, pastora Ju? Tudo. Mercado Livre também. 99 táxis, fazia a corrida, parte ia investimento. Netflix. É tudo, hein, pastor? É tudo. Mas eu consumo tudo isso. Eu estou dizendo, irmão, que tudo nesse mundo vai conspirar para que você esfrie. Tudo, eu não estou entrando no mérito de o que é homofobia ou não é, irmão. Não seja retardado, porque não é disso que eu estou dizendo. Estou falando se é pecado, se não é pecado. Eu estou querendo dizer que algo que leva o nome de Jesus, isso precisa ser estereotipado, vulgarizado. E se formos falar, vamos falar de uma forma bem baixa possível. Porque é isso. Se você ama Jesus, você está abaixo. Você está abaixo da camada social. Eu fico abismado, irmão, como cresce o número de pastores que querem ser intelectuais. Às vezes eu sou tentado nisso. Outro dia eu estava falando, não, vou me libertar disso, que é isso? E você tem que ser doutor, pós-doutor, você tem que ter mestrado, não sei o que tem, você tem que ser filósofo, psicólogo, não sei o que lá, para que a sociedade possa te ouvir. Queridão, falou em Jesus, vai ser odiado. É uma batalha espiritual que é travada
Não se trata de homens, mas as potestades que agem por detrás do homem. Aí eu e você acha que a gente vai chegar num ambiente do mundo e vai se adaptar. É um avião em turbulência, vai sofrer os danos, vai sofrer pressão. E digo mais, se você está no mundo e não está sofrendo pressões com o mundo, não se sente ofendido com o que acontece no mundo, você já está desviado, irmão. A única coisa que resta agora são os protocolos, parar de vir na igreja. E vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Só isso sobrou. Sabe, Jesus, ele está sendo bem claro, o amor de muitos vai se esfriar. Eu não estou entrando aqui no mérito, irmão. Se você tem que comprar Boticário, Burger King, andar de Netflix, na Netflix não, andar de 99, de Uber, eu não quero saber o que você, eu não estou entrando aqui, irmão, em escatologia hollywoodiana, uma apocalíptica, sabe? O que eu estou falando aqui, irmão, é do amor que você tem por Jesus, é não trocar Jesus por nada. É disso que nós estamos falando. Sabe, cara, uma das coisas que eu mais me emocionei hoje de manhã conversando com os irmãos aqui foi isso. Não estou falando isso por glória. Quem sou eu? Sou um pecador, o pior de todos que estão aqui. Sabe, irmão, mas há quanto tempo eu conheço Jesus? Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Do tanto que eu já fui ofendido, até por pessoas da própria igreja, desgraçado, infeliz, incompetente, perseguições de todas as formas, mas nada vai tirar o amor e a paixão que eu tenho por Ele. E a paixão que eu tenho por Ele não está baseada porque eu desenvolvi esse amor, mas a paixão que eu tenho por Ele está baseada no amor que Ele desenvolveu por mim. E eu reconheço que eu não sou merecedor daquilo, e eu quero aquilo. Aleluia. Acorda, irmão. Se você está aqui nesta noite e você não está bem com Jesus, não se trata de mim, não se trata dessa igreja. Dane-se essa igreja. Não importa se você vai ficar aqui ou não. Eu quero saber se você está bem com Jesus. Não mude de igreja, não mude de pastor. O teu relacionamento com Jesus não é baseado, mas eu tenho um discipulador, um irmão que me ouve. Quantas são as pessoas que tem discipulador, tem discipulado, e tem psicólogo, e tem filósofo, e tem irmão, e tem isso, aquilo, outro, e não adianta. Porque por mais que seja um amor sentido entre pessoas, mas é algo individual, do qual eu tenho com Cristo. Então vocês não vão me fazer esfriar com Cristo. Não, mas o problema é que tem muita gente errada dentro da igreja. Irmão, o fato de ter muita gente errada dentro da igreja não me dá o direito de olhar para as pessoas que estão erradas no mundo e aceitá-las e julgá-las, as outras que estão na igreja. Não, mas tem muita gente errada e não deveria estar. Mas eu não estou olhando para as pessoas. O fato de ter pessoas erradas não me dá o direito de tirar os olhos de Jesus. O fato de ter, vou repetir, o fato de ter pessoas erradas dentro da igreja não me dá o direito de tirar os meus olhos de Cristo. Tua esposa não pode fazer você esfriar com Cristo. Seu esposo não pode. Irmão, um namorado está tirando gente da igreja. Uma namorada está tirando gente de Jesus. Um copo de vodka está tirando pessoas de Cristo. E é hora de nós entendermos esta mensagem pessimista e dizer: eu posso ser o próximo, mas eu não quero ser. E como é que eu faço? Porque até agora, pastor, o Espírito Santo está ministrando que a capacidade não é minha. Para terminar a ministração, vamos em 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia. Jesus te trouxe aqui, irmãos. Aleluias. Porque Ele tem um propósito. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram para exemplo, olha aí, como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Comece a observar como muitos estão caindo. Comece a observar como muitos estão se esfriando. E o texto está dizendo, isso serve de exemplo para nós. Você se identifica na queda dos outros? Olhe para mim. Quando alguém peca, como você olha para ela? Você acusa ela? Caiu. Ou você olha e diz, poderia ser eu. Eu? Espiritual começou? De Deus começou. Nossa queda começa na soberba, de não observar o que o Senhor Jesus nos mostra. Não pense você, por mais que nós vamos nos encontrar com Jesus como uma noiva purificada, não pense que a gente vai chegar no céu, ó Jesus, olha os meus títulos, eu era santo, eu era piedoso, falava tanto de piedade na igreja, e eu orava, eu fazia os meus dízimos, minhas ofertas, olha aqui o super cristão que eu sou, cheguei, abre a porta para eu entrar no céu. Não é isso. O cenário da chegada da Nova Jerusalém é um cenário caótico. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo perseguidas. A figura dos mártires, dos crucificados, e as pessoas estão sofrendo porque estão sendo tentadas, e elas estão indo, e elas estão marchando, e parece que não vai dar. E aí chega quem? O Redentor. O Redentor é o que? É um herói dos oprimidos. O Redentor é um herói dos marginalizados. O Redentor é o herói de um povo sofrido. Não é um povo que venceu na terra, é um povo que perdeu na terra. Olha a cultura que nós estamos vivendo. Nós estamos ensinando as mulheres vencerem, nós estamos ensinando os homens vencerem. A nossa cultura é ensinar as pessoas a perderem para o homem, a deixar que Cristo vença sobre elas, a deixar que a vontade de Cristo prevaleça sobre elas. Essa é a cultura do céu. A Bíblia só fala disso. Aliás, a Bíblia fala mais de perder do que ganhar, e nós não atentamos para isso. E uma mentalidade pós-moderna, e uma mentalidade pós-cristã, humanista, antropocêntrica, ocupa o lugar de Jesus, e disse: ele não é tão importante, por isso você pode deixar ele de lado. Ele não é tão importante, por isso você pode fazer muita coisa sem consultá-lo. Vai sozinho, faz sozinho. E as pessoas estão indo, estão se arrebentando, estão morrendo, e a gente está observando. E é para a gente olhar para isso e entender que eu posso ser o próximo. Mas tem uma coisa que não me deixa ser o próximo. Quinta-feira foi dito aqui na igreja: o Pai é Deus na figura de Deus, o Filho é Deus na figura de homem, e o Espírito Santo é Deus dentro do homem. O único recurso que nós temos é andar como Jesus. Em Mateus capítulo 4 diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Nossas tentações são superadas quando quem age dentro de nós é o Espírito Santo, implorando, impulsionando um pecador a não cair. Isso já foi dito aqui na igreja e nós repetimos. Eva não estava na companhia do noivo quando foi enganada pela serpente, e hoje o noivo está dentro de nós, dirigindo as nossas vidas, nos acusando, nos exortando na hora certa, para que a gente não caia, para que a gente não seja o próximo. Amém? E é por isso que o texto diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Paulo vai dizer: eu acabei a carreira, eu combati o bom combate e guardei a minha fé. Jesus quer encontrar a fé, ela precisa estar guardada, porque muitos, o fato não é combater o bom combate, o fato não é terminar a carreira, o fato é não perder a fé. Ele quer encontrar a fé. Porventura, Lucas 18, porventura achará fé na terra? Eu sei que tem pessoas aqui, algumas reconhecem de uma forma mais instantânea, outros são mais duros.
Mas a gente está aqui, pode dizer: eu posso ser o próximo. Sabe aquele desviado que vinha na igreja, que é teu amigo, e você sabe que ele desviou? Você sabe que você pode ser o próximo, que você não tem nada diferente dele. Ele cantava com você, ele orava como você, ele lia a Bíblia como você, com você, igual a você. E o que você vai fazer? Continuar carregando bagagens do qual Jesus mandou você renunciar? Continuar confiando na sua espiritualidade? Ou vai deixar o Espírito te levar para os desertos e mostrar que muitas das vezes você vai perder? E não fique triste, porque muita coisa aqui na terra você vai perder, mas toda perda na terra é válida quando a gente ganha a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos voltar para terminar. Vamos acabar rapidinho. Não vos tornei idólatras. Cuidado, irmão. Quem é que você está idolatrando? Você está prestando culto a quem? A Cristo ou a você mesmo? Não vos tornei idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e se levantou para se entregar à orgia. Porque é isso que acontece quando a gente deixa de adorar a Cristo, e agora o objeto de adoração sou eu mesmo. Eu sou o meu totem, eu sou o meu Deus, eu sou a minha escultura. Então não tem mais os parâmetros de Cristo para obedecer. Então o que ele fala, não, eu não estou nem aí, eu vou e faço. Ele não representa mais nada para mim. No lugar dele, eu coloquei minha imagem, o meu eu, o meu querer. Não nos entreguemos à imoralidade, como algum deles agiram. Num só dia morreram mais de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pela serpente. Cristo está sendo paciente, irmão. Irmão, foi ministrado esses dias aqui na igreja. Ele está nos dando tempo. E o que a gente está fazendo com isso? Ele está sendo paciente. Será que a gente não está pondo isso à prova? Será que você não é daquele tipo de pessoa que fala assim: não dá nada não, não tem nada a ver, eu posso fazer isso, não tem problema, eu posso até sair da igreja? Olhem para mim, eu acho que é até possível dentro da igreja existirem desviados. Eu acho, não tenho certeza. É possível ter desviados dentro da igreja, mas é impossível alguém que de fato se converteu a Jesus e entende o Evangelho estar fora dela. É impossível. Você não precisa de tudo isso que Cristo está impondo a você. Quebra algumas regras, leve uma bolsa. Entende? Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pela serpente. Não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Não vale quem teve de manhã, hein? Vamos lá, aula da escola bíblica. O fim dos tempos, ele está centralizado entre dois parâmetros, dois momentos. Quais são? Vou dar a dica do último: a volta de Jesus e a ascensão dele. Então o fim dos tempos acontece na ressurreição, e a ascensão, ele foi, começou o fim dos tempos, ele vai voltar, acabou o fim dos tempos. É o tempo que a gente vive agora. Não importa se vale para os irmãos do ano 1000, 2000, ano 500, anos 300, ano 100. Está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está querendo dizer. Está tocando a última música. É o último apelo. É a última chamada. Vem! A gente está vivendo a última chamada. Nós somos a geração da última chamada. Eu não estou falando da década de 90, do ano 2000, do ano 2010, 2020, não. Eu estou falando nesse espaço de tempo entre a ida e a volta dele. O Evangelho está sendo pregado, irmão. Irmão, até por ganância o Evangelho está sendo pregado. E não fica bravo não, Paulo falou: deixa pregar mesmo que seja por ganância. O Evangelho está sendo pregado até por quem não é crente. Deus está dando todo tipo de oportunidade para que ninguém se perca.
E por que você que já está praticamente salvo, ganho a um passo do paraíso? Por que você vai olhar para trás agora, irmão? Oh, como Ele é lindo, como seus apelos tocam os nossos corações. E olha isso, irmãos, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Ele não está dizendo assim, ó, e aquele que está de pé não caia. Ele está dizendo, aquele que julga está de pé. Então ele não está mandando assim, ó, ei Machado, você está de pé, olha aí, beleza, está salvo, bora, faz o que você quiser, que está tudo ganho, a partida já foi ganha, WO, Satanás perdeu. Ele está dizendo, não, você que se julga espiritual de Deus, que lê a Bíblia, que está na igreja, que trabalha, que faz as coisas, cuida para você não cair. Você pode ser o próximo. Você pode ser o próximo. Não vos sobrevém tentação maior que não fosse comum aos seres humanos. Sabe aquela desculpa? Ah, pastor, eu não consigo, eu sou muito fraco diante da tentação. Bom, está dizendo aqui que não há tentação que não seja comum aos humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com todas as tentações proverá um livramento, para que possais suportar. E como é lindo o texto, porque ele não está dizendo assim, ó, e quando vierem as tentações, ele vai enviar o livramento, e você vai sair correndo do livramento. Ele está dizendo o contrário, ele está dizendo, e quando vierem as tentações, porque as tentações vão existir na sua vida enquanto você viver, filho, e quando vierem as tentações, está lá o irmão, dependendo do Espírito Santo, e o livramento não é, foge da tentação, mas o livramento é, você vai suportar a tentação. É só ler, está escrito isso. Você vai suportar. Pastor, eu não estou aguentando o momento que eu estou passando. Se o Espírito Santo estiver dentro de você e você estiver na dependência dele, algo mais forte do que você vai dizer: eu estou com você, vamos. O texto está dizendo, ele quer te ver de pé. Amém? Irmão, olha aqui, o meu desejo como pastor dessa igreja, como o meu desejo é te ver de pé, mais do que eu. Se o meu desejo é te ver de pé, imagine o dele. Aleluia. Quando eu falo em ver de pé, eu me lembro da figura da mulher que tinha fluxo de sangue, que estava humilhada aos pés de Jesus, e Jesus pega na mão dela e levanta, e diz, filha, a tua fé te salvou. São nos momentos onde a gente cai, onde a gente se prostra, onde a circunstância, o pecado parece ter nos derrubado, que tudo que Ele quer é que a gente levante a mão como um filho que pede o colo do pai, e ouça a voz mansa dele dizendo, fica de pé, a tua fé está te salvando. Porque aqui, irmãos, não se trata de alguém que cai, mas se trata de alguém que não se levanta. E o texto em Salmos diz que ele firma os passos do homem bom, que no seu caminho se compraz. E se ele cair, ele não ficará prostrado, porque a sua destra o levanta e o coloca de pé. Jesus quer te ver de pé. E se for para ser o próximo, que seja o próximo filho pródigo, que vai correr para os abraços do Pai e dizer, eu nunca mais sairei daqui. Oh, aleluia! Quantos creem aqui que Ele quer nos ver de pé? Do fundo da sua alma, levanta a tua mão, e como um pecador, grita bem alto, dizendo, eu não quero ser o próximo. Eu preciso do seu auxílio, Espírito Santo. E olha o que a Bíblia diz, querido,
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar esse poder, que tudo excede e provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a nossa esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos cotidianamente, todos os dias, entregues à morte por amor a Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal, e desta maneira em nós opera a morte, entretanto em vós a vida, assim como está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma ressuscitará nós, para que apresentamos o nosso corpo com Ele. Aleluia. Irmão, você está julgando, está passando por muitos momentos difíceis, mas não há nada que você tenha passado que Cristo também não tenha passado. E Ele foi melhor do que eu e você. Ele venceu tudo que Ele passou, para que agora, na esperança, na fé e na dependência dEle, a gente também possa suportar. Amém? Eu não quero que você seja o próximo. Ele não quer que você seja o próximo. E não é para você agora dizer: mas eu não serei. Mas é para você dizer: eu dependo do teu Espírito. Amém? Vamos orar, irmãos.